Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior. Nessa videoaula eu irei trabalhar o conteúdo de biotecnologia, falar um pouco sobre a introdução, né? Vou inicialmente falar um pouco sobre o cronograma, porque essa videoaula faz parte, né, de um curso, né, de biotecnologia trabalhado na forma de ensino híbrido, né, baseado na sala de aula invertida. Vou falar um pouco sobre a introdução da biotecnologia, suas áreas e produtos. Então, será uma aula curta, apenas de apresentação mesmo desse tema. Tá? Então, a nível de cronograma, para que vocês saibam, nós teremos uma aula que é essa de introdução à biotecnologia. Eu vou falar nas aulas seguintes sobre melhoramento genético, engenharia genética, falando um pouco sobre teste de DNA e depois transgênicos, terapias gênicas e células-tronco, genética forense e, por último, bioética, tá? Bom, falando sobre biotecnologia, introduzindo ela, principalmente a nível de conceito, né? A biotecnologia inclui qualquer técnica, tá? Ó, qualquer técnica que utiliza organismos vivos por inteiro, parte deles, ou processos biológicos. Isso é importante, viu, gente? Daqui a pouco eu vou dar uma aprofundada nisso. Para obter ou modificar produtos, melhorar plantas, animais ou desenvolver micro-organismos para uso específico para a humanidade, tá certo? E dessa forma, a biotecnologia acaba sendo uma área da ciência, né, multidisciplinar, que envolve biologia, que envolve engenharia, física, que envolve química, tá certo? E o envolvimento de todas essas áreas gera a biotecnologia, tá? Por isso que quando a gente fala que biotecnologia inclui qualquer técnica que utiliza, lembre-se, organismo vivo, parte deles ou processos biológicos, trago aqui para vocês alguns exemplos. Por exemplo, organismo vivo como inteiro. Isso aqui é um processo biotecnológico, onde eu transformo o suco de uva, tá, em leveduras. Ou eu utilizo o suco de uvas com leveduras para produzir o quê? Vinho. Então, estou produzindo vinho, estou produzindo um produto que traz algum benefício, alguma vantagem, podemos assim dizer, para a sociedade, para a humanidade, tá certo? Ou eu posso utilizar partes deles. Então, por exemplo, eu pego um vírus, fragmento esse vírus e através de uma tecnologia, de uma biotecnologia, eu consigo produzir vacinas a partir dessas partes desses organismos, desses pedaços desse vírus. Ou eu utilizo um processo biológico, tá? Por exemplo, eu tenho um arroz branco e através de uma tecnologia de produção, utilizando organismos modificados geneticamente, eu consigo produzir um arroz contendo caroteno, fazendo assim um arroz enriquecido, um arroz aditivado, né? Produzindo então assim um arroz dourado, tá? Então lembrem-se, ou eu utilizo o organismo vivo, ou eu utilizo partes de organismo vivo, ou eu utilizo um processo biológico para obter, tá certo? Algum produto, alguma coisa que traga algum benefício, tá certo? Para a humanidade. Então, é, aí a gente pode, de repente, trabalhar esse conceito de biotecnologia em diversos, por exemplo, níveis ou diversos extratos. Por exemplo, para o leigo, a biotecnologia começou quando os humanos começaram a plantar suas próprias colheitas, domesticar os animais, fermentar o suco em vinho, fazer queijo, pão fermentado. Perfeito, tem nada errado nisso. Mas basicamente isso é a tecnologia. Quando a gente olha no dicionário, ele define como um aspecto da tecnologia preocupado com a aplicação de organismo vivo para atender às necessidades e fins do homem. Então lembre-se que não necessariamente é organismo vivo, tá? Partes dele ou até processos biológicos. Quando a gente vê a definição de biotecnologia a nível empresarial, né? Esse presidente da Genetec,
disse o seguinte, que a biotecnologia é um processo de aproveitar as ferramentas bioquímicas da própria natureza para possibilitar novos produtos e processos e fornecer soluções para os males da sociedade. Então, aí também é uma outra forma de definir biotecnologia, né? Se eu for trazer aqui sobre o aspecto do negócio, do Wall Street, o que seria biotecnologia? É a aplicação de engenharia genética e tecnologia de DNA para produzir produtos e processos de diagnóstico terapêutico e médico. Ou seja, as empresas de biotecnologia têm uma coisa em comum, que é usar a engenharia genética e a manipulação de organismos a nível celular. Então vejam que tudo isso aí são conceitos de biotecnologia. Eu trouxe esses exemplos de conceito apenas a título ilustrativo. Mas em resumo, o que é a biotecnologia? Trazendo tudo isso, resumindo isso para vocês, digamos assim, para a nossa avaliação, para as nossas provas, seria uma área da ciência que utiliza conhecimento multidisciplinar de várias ciências, da física, da química, da engenharia, da biologia, utilizando agentes biológicos como organismo, parte deles ou processos biológicos para a produção de bens, tá? Bens esses que podem ser usados para suprir as nossas necessidades básicas, como alimento, roupa, abrigo, saúde, segurança, aumentando a nossa sensação de bem-estar. Então, resumidamente, isso seria biotecnologia. E em sala de aula, vocês vão ter um momento em que vocês vão ter que pensar, né, em uma biotecnologia, tá? Em algum processo. É por isso que agora eu vou falar um pouco sobre essa história da biotecnologia. Porque muita gente acha que a biotecnologia é algo recente, algo novo, e não é, tá? Por exemplo, o homem começou a realizar biotecnologia quando iniciou o processo de domestificação de plantas e animais, tá? Por exemplo, isso para o quê? Para o cultivo da planta, os animais para ajudar na lida da agricultura, na lida do solo, na sua lida no dia a dia, o cachorro para proteger a casa dele, enfim, afugentar possíveis animais que pudessem causar danos à sua lavoura e por aí vai, tá? Outro exemplo, os sumérios e babilônicos que utilizaram levedura para fazer cerveja. Gente, há quase 8.000 anos atrás, porque isso data de 6.000 anos antes de Cristo, tá? Os egípcios que utilizaram leveduras para a produção de pão. Então, ou seja, eu tô usando um organismo vivo para a obtenção de algum bem, que traga algum benefício, que traga algum bem-estar, tá certo? 100 anos depois de Cristo, por exemplo, os chineses conseguiram obter o primeiro inseticida utilizando o crisântemo em pó, tá? Então, tudo isso aqui faz parte da história da biotecnologia. Um pouco mais recente, por exemplo, nós temos um caso onde Eduardo fez o quê? Inseriu um pus de lesão de varíola bovina, tá certo? No braço do menino, e esse menino acabou ganhando imunidade contra a varíola. Nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando de vacina, Então aqui, ó, a primeira obtenção de vacina na história da humanidade é um processo biotecnológico também. Assim como também o primeiro antibiótico com Alexandre Fleming, assim como também a síntese do primeiro gene utilizando a enzima de restrição. E aí, na hora que a gente isola e trabalha gene, aí começa toda uma gama de processos biotecnológicos que é muito utilizado no conceito lá das empresas, dos negócios, como eu disse a vocês. Aí nós temos em 1973
a recombinação de genes. Em 1981, o primeiro animal transgênico, tá? Em 1982, a insulina humana produzida por bactérias. A gente utilizar bactérias para produzir algo que é humano, tá? E assim, olhando essa linha do tempo, a gente consegue identificar os 3 momentos da biotecnologia. Primeiro momento, eu vou definir como biotecnologia antiga, depois a biotecnologia clássica, com a produção da vacina e a produção de antibióticos, antibióticos usando fungo, tá? Então aqui, ó, usando fungo. Então, o Alexandre Fleming com fungo produziu proteína, tá? E Eduardo com partes de pus produziu vacina, por aí vai. E nós temos a biotecnologia moderna, né, que trabalha a nível molecular, trabalha muito, tem muito foco no aspecto de utilização de genes e etc. Tá? Assim, para finalizar essa videoaula, como eu disse a vocês, vai ser uma coisa bem breve. Eu vou trabalhar agora as áreas e produtos. A intenção, o objetivo dessa parte da videoaula é só de exemplificação. Só para que vocês tenham ideia do alcance, da amplitude da biotecnologia, tá? Então, se a gente for olhar na agricultura, por exemplo, nós temos plantas transgênicas, pesticidas, adubo composto, tudo isso obtido através de biotecnologia. Nas plantas transgênicas, trazendo aí plantas com maior tolerância a herbicidas, plantas com resistência a insetos e vírus, plantas com um amadurecimento mais tardio dos seus frutos e de outras partes também, plantas resistentes à salinidade, tolerante à seca, tá? Se a gente for olhar a nível de pesticidas, nós temos a substituição de praguicidas químicos por alternativas biológicas, tais como bactérias, fungos e vírus, que vão atuar especificamente no controle biológico, tá? De certas pragas. Os adubos compostos, nós temos preparar e separar compostos e transformá-los num adubo que não seja prejudicial às plantas, que seja uma coisa mais, digamos assim, personalizado para aquela plantação, para aquela lavoura, sem causar excessos de sais ao solo e etc, tá? E assim a gente tem que lembrar que na agricultura a biotecnologia ela não acabará com a fome ou com as doenças da planta, mas o que ela vai estar atuando é tentando contribuir para resolver as questões geradas pela população global que está cada vez maior. Então, a ideia é atuar no aumento da produtividade, no menor impacto ambiental, preservando a saúde dos agricultores, preservando a saúde do solo, tá certo? Tudo isso aí envolve a biotecnologia na área da agricultura. Na área da indústria alimentar, eu já andei falando do pão, que é um processo fermentativo, tá? Eu utilizo um processo biológico, eu utilizo um organismo vivo por inteiro para produzir o pão. Vinhos também, tá certo? Considerando que o vinho nós temos a uva e a gente ainda pode produzir o vinagre. E lembrem-se, tá? Vinhos, existe uma diversidade muito grande, dependendo do solo, dependendo do tipo de uva, tá certo? Então, é uma área da indústria alimentar que utiliza muito biotecnologia, com melhoramento genético das leveduras e etc, tá? No aspecto de aditivos, são obtidos em culturas de células vegetais ou de origem microbiana, de linhagem geneticamente modificada para a produção industrial, tá certo? Então, aditivos para fazer suplementos, suplementar alimentos, por exemplo, fazer suco enriquecido com cálcio, fazer, por exemplo, cereais enriquecidos com sais minerais, tudo isso aí, tá? Pode ser obtido
esses aditivos podem ser obtidos através de processos biotecnológicos. Na indústria energética, veja só, olha só, vejam bem o que eu estou falando. Amplitude de ação, de atuação da biotecnologia. Na área de biogás, tá certo? O processo de produção do metano gerado por uma fermentação anaeróbia de matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Então, o processo fermentativo, de um modo geral, o processo de fermentação, de um modo geral, atuando na produção do biogás, na produção de etanol também, tá certo? Também é um processo fermentativo, né? E aí nós temos o processo de biotecnologia atuando no bagaço da cana-de-açúcar, beterraba, trigo, milho, etc. No biodiesel, da extração de óleos de plantas oleaginosas, mas também áreas de atuação do biodiesel no reaproveitamento de resíduos, tá? Resíduos de gordura, né? Então, também podendo ser utilizado. Na indústria farmacêutica, gente, é um mundo. É um mundo. Por exemplo, como eu já disse a vocês, na insulina, que é obtida através de bactérias. Então, bactérias fazem insulina humana. Tá certo? Para vocês terem ideia, antigamente a diabetes era tratada com insulina bovina ou suína. Só com a biotecnologia recente, moderna, é que o homem passou a utilizar a insulina humana para tratar diabetes humana, certo? Outro exemplo também são os hormônios de crescimento. Então, as bactérias hoje são biousinas, tá? Nós temos biousinas produzindo substâncias e medicamentos para os seres humanos. Os antibióticos, né? A produção que é realizada por outras bactérias e por fungos, obtida das diversas formas. Vocês não têm ideia do campo de atuação, tá? Envolvendo a área de antibióticos, tá? Vacina, não vou nem entrar muito em mérito. Nós acabamos de sair de um processo de pandemia onde foi falado muito sobre tecnologia da vacina. Nós estamos basicamente na terceira geração, onde se utiliza vacinas genéticas, tá? Vacinas genéticas. Então, a gente pode ter, por exemplo, a Coronavac, que utiliza partes do vírus, do coronavírus morto. Então, aí é uma geração mais, a tecnologia mais antiga de vacina. E nós temos a Pfizer, que utiliza material genético para produção de vacina. Então, aí é um exemplo também biotecnológico. Na indústria química, eu digo muito que a indústria química ela acaba como é que eu posso dizer? Se confundindo com a indústria farmacêutica, porque nós temos a utilização de produção de aminoácidos, né? Então, enzimas e algumas vias fermentativas a nível industrial para reduzir o custo de maneira significativa na produção de aminoácido. Esse aminoácido que será utilizado na nutrição de atletas, de animais, aminoácidos que serão utilizados na produção de cosméticos. Então, como eu digo, a indústria química acaba se confundindo muito com a indústria farmacêutica, porque a gente está tratando de produtos basicamente de origem ou de função biológica. As dextranas, por exemplo, né, obtidas por vias fermentativas a partir de diversos micro-organismos. Tá? E as dextranas são importantes, né, para o processo de estabilização de alimentos, né, utilizada como emulsões para meios fotográficos e etc. Tá? Para ajuste de fluxo sanguíneo e outras áreas. E enzimas, onde podem ser utilizadas em diversas áreas, tais como a médica, a alimentícia, a têxtil, a química, tá certo? A área de papel, de celulose e muitas outras, tá? Então, gente, a área ela é enorme. E por fim, né, trazendo aqui para o nosso meio, que é um meio de mecatrônica, tá certo? Nós temos
a biotecnologia atuando até em indústrias de eletrônicos, como por exemplo biosensores. Lembrem-se, gente, o que é um biosensor? É um dispositivo no qual se incorpora uma substância, uma enzima, um anticorpo, uma proteína, um DNA, para poder medir de modo seletivo determinadas substâncias. Ou seja, eu utilizo algo biológico para medir um indicativo, algo que eu quero trabalhar. Por exemplo, um exemplo de biosensor é aquele biosensor que mede a taxa de glicose no sangue. Tá? Ali é um exemplo, tá? Onde eu vou medir a quantidade de glicose no sangue, né? Então, esse dispositivo é capaz de interpretar as mudanças químicas produzidas em presença daquele composto biológico. Então, ou seja, esse dispositivo é capaz de interpretar as mudanças químicas produzidas pela presença da glicose no sangue, tá certo? Originando um sinal eletrônico capaz de ser interpretado em poucos minutos. Então, a cabecinha mecatrônica de vocês devem estar aí, né, funcionando. Então, nós temos o quê? O analito, que é aquilo que eu vou analisar, né? Ou seja, eu vou analisar a glicose no sangue, então é o meu analito. A biocamada é o biorreceptor, aquele que vai sofrer as mudanças químicas produzidas pela presença desse composto biológico. Então, esse analito, ele vai provocar mudanças nessa biocamada, tá? Essa mudança na biocamada vai ser, vai ser interpretada não, vai ser gerado um sinal para esse transdutor, né? Ele vai gerar uma variação, se eu não me engano, me ajude quando for em sala de aula, me diga se eu estou certo ou errado. Ele vai gerar uma variação de tensão, dependendo, tá certo? Do grau de mudança química. Então, ele transforma essa mudança química, ele quantifica essa mudança química através de uma alteração de tensão. E, por fim, tá certo? Eu terei digamos assim, um microprocessador ou um processador que vai, de fato, interpretar essa variação de tensão em algo visível, um valor, em um número. Então, tá número 110, 120, 100, enfim, ele vai quantificar a quantidade de glicose que está lá no sangue, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Essa videoaula que a gente está trabalhando faz parte do curso de biotecnologia, e nós iremos trabalhar de forma híbrida, tá certo? E em sala de aula nos encontramos para as nossas atividades. Até mais!